Olá, eu sou a Mariana Mello, editora multimídia da Rede Tribuna, e hoje nós vamos falar sobre sexualidade humana. Vamos desvendar o tema e para isso nós vamos conversar com Ludmila Aguiar, que é sexóloga, fisioterapeuta e especialista no assunto. E hoje eu estou aqui com a minha colega, Lohane Martins, que vai debater junto comigo esse papo para vocês acompanharem. Então, Lud, estamos sabendo que vai ter um evento no dia 12 de julho chamado Existe o certo, existe o errado e existe o bem que me sinto. O que é o bem que me sinto? Como essas mulheres podem encontrar esse bem que me sinto? Como o próprio evento fala, né? É muito difícil eu falar o que é certo e o que é errado, uma vez que cada uma tem o seu padrão de referência, né? O que é bom para mim não é bom para você e o contrário é verdadeiro. Então, achar o bem que me sinto, que bem me sentir, ele vem de uma história completa, não só do que eu faço hoje, né? Então, o que eu vivi na minha vida até aqui, o que eu passei na minha vida até aqui, como que eu consegui resolver, reorganizar tudo isso e me sentir bem hoje. Sim. Né? Então, o bem que me sinto é isso, é hoje eu olhar para trás, eu olhar para mim, eu olhar para o hoje e falar, cara, tô bem me sentindo pra zorra. Tô bem. E você acha que as mulheres têm dificuldade de encontrar esse bem que me sinto? Muito, muito, porque todas elas, todas nós, né? Porque a gente fala, eu falo delas, Sim. mas eu tô nesse bolo todo. A gente tem a questão do pertencimento, as influências do ambiente, né? O julgamento. Então, a gente fica muito voltada nisso. Então, até eu achar o bem que me sinto e ligar o meu botãozinho lá do foda-se, vambora, eu vou fazer isso e eu bem entender, demora muito. A mulher ela tem que estar muito dona de si para que ela consiga atingir esse nível e manter, né? Porque as variáveis são muitas. E muitas das vezes elas vêm dentro da própria casa. Eu nem tô falando de relacionamentos a nível de casamento, não. Tô falando de relacionamentos familiares. Sim. Pais influenciando diretamente, irmãos influenciando diretamente. Então, isso tudo é uma dificuldade pra gente poder bater no peito e falar bem que me sinto. Eu mesmo faz 3 anos que eu tenho um projeto e eu só coloquei esse projeto pra agir depois que sofri um abuso. Foi preciso sofrer um abuso pra eu falar, não, calma aí, tá tudo errado aqui. E aí, vim caminhando e tô nessa hoje me sentindo bem. Mas deixei de viver o bem que me sinto quando eu quis viver por medo do que meu pai ia achar. Né, porque eu namorava com medo do que meu namorado ia interpretar, a sociedade. Fui embora de Vitória, fiquei 10 anos fora. Como que isso vai ser visto numa cidade onde eu não tenho os meus? Uhum. Então, teve várias influências que me travaram o bem que me sinto. E esse bem que me sinto, a mulher ela pode sentir sozinha? Deve, pelo amor de Deus. Deve, que é um outro grande desafio, né, gente? Porque também, não quer dizer que é regra, mas também fomos criadas e educadas para crescer, casar, ter nossos filhinhos e constituir a família. Isso daí é arcaico, né? Tá mudando agora, mas ainda assim eu falo que a nossa geração é uma geração de transição. A gente tem isso enraizado na nossa cultura, na nossa criação, mas ao mesmo tempo a gente já está vendo outros caminhos e a gente fica nesse impasse do meio termo, né? Então hoje esse impasse do meio termo está fazendo com que a gente consiga olhar mais para a gente mesmo e ver, não, olha só, dá para eu fazer isso sozinha. Dá para eu viver bem sozinha. O outro, ele tem que vir para somar com o que eu já tenho, né? E não completar. Porque você tem que ser completa, que é um grande desafio também, né? É outro grande desafio. Agora eu queria que você contasse como foi a sua transição, que você contou que, né, que você passou por um relacionamento abusivo, que quando você criou o Bem Que Me Sinto, você já foi de imediato? Tipo, você já sentiu uma outra mulher ou durante todo esse processo você vai mudando, porque você ajuda muitas outras mulheres, né? Eu quero deixar, foi bom você ter feito essa pergunta, Mari, porque às vezes as pessoas olham a Ludmila lá no Bem Que Me Sinto e falam, nossa, essa mulher é uma fortaleza, assim, gente, né? Não, eu tô na luta igual todo mundo, né? Eu tive e tenho até hoje essa transição, cometo às vezes os mesmos erros até hoje, com relacionamento, comigo mesma, com falta de aceitação. Então, assim, como eu falei, né? Desde sempre eu gostei dessa área de sexualidade humana, eu sou fisioterapeuta, então sempre quando tudo que se relacionava a assoalho pélvico, órgãos reprodutores, eu já, né? Sempre gostei, sempre fui muito sexual, sempre. Nunca tive problema com a minha sexualidade, com entrega, com nada.
Mas sempre tive uma criação muito opressora e castradora, Sim. né? Meu pai ficava de fusquinha atrás de mim nos muros de Jardim Camburi. Pra ver se eu tava pegando alguém ou não. E tava, no caso, né? Papi, sorry. Por isso que ele tava atrás. Sabe que tinha. Não era bobo. Mas enfim, aí sempre muito, eu agradeço, né? Do jeitinho dele, deu muito certo. Sempre muito firme e opressor. E aí eu fui fazer meu mestrado fora, fiquei 10 anos fora e voltei. Quando eu voltei e sempre fui muito codependente emocional, de tudo. De amizade, de namoro. Eu nunca fiquei... É raridade eu ficar sem namorar. E já namorei cada negócio que eu falei, meu Deus, que eu arrumei aqui. Cada negócio. Né? Mas tudo bem, valeu, tudo é aprendizado. Desculpa. E aí, eu voltei. Quando eu voltei, todas as minhas amigas da época já casadas com filho, eu falei, ferrou, tô sozinha em Vitória. E aí, apareceu um abençoado no meio do caminho e eu grudei nele, ele grudou em mim. Quando eu falo codependência e relacionamento abusivo, os dois estão doentes, tá, gente? A gente culpa muito o agressor, mas a vítima também tá muito doente. Porque quando você bem que se sente, quando você é dona de si, de tudo que você pensa que é certo pra você, você analisa o que você tá fazendo pelo seu bem. Quando você não tem essa análise, peraí, mas tá tudo errado aqui, por que eu vou continuar aqui? Aí você é tão culpado quanto o agressor. São só duas conexões, duas pessoas que se conectam pra cagar uma com a vida da outra. Sim. E aí foi isso que aconteceu. Foram 8 meses, ele vinha dando sinais, mas a vítima, né? Não, porque ele tá bêbado. Ah, não, porque ele faz isso. Ah, não, porque ele faz aquilo. Nunca, porra, pera lá. O cara me agrediu, o cara me pegou mais forte pelo braço, o cara me controla os meus horários. Logo eu, que sempre fui muito livre das coisas pra eu fazer e tal. E aí, fizemos uma viagem a São Paulo, e lá nessa viagem, ele se viu num ambiente que não era dele, porque aqui, o que ele fazia? Ele me fechava no ambiente dele, que ele tinha um domínio. Chegou em São Paulo, não era o ambiente dele, ele virou a chavinha, e aí ele me agrediu lá, abusou lá, enfim. E aí volto eu pra Vitória com ele, já terminei, aí ele, enfim, tentou me matar, aquelas coisas todas, o negócio foi feio. Quando tudo passou, e olha que louco que eu falei pra vocês da doença, né? Isso aconteceu. 1 mês depois que passou, eu ainda tentei voltar pra ele. Olha. A sorte é que Deus é tão bom comigo, que não deixou ele atender o telefone, não deixou ele me ouvir, não. E aí o assunto morreu. E eu, cagada, continuei, porque aí o que aconteceu? Papai do céu, muito lindo e maravilhoso, que eu falo que isso é missão de vida, né? Sim. Você cagou, filha, agora vem uma pandemia, você vai ficar 2 anos de castigo olhando pra parede. O que foi que aconteceu comigo? Ali eu falei, porque eu sempre fugia de mim. Sim. Eu sempre tentava me encontrar no outro. Seja uma amizade, seja namoro, enfim. E aí foi onde eu vi essa merdaiada toda que era aqui dentro. Eu falei, cara, eu vou ter que limpar isso. E aí eu fiz na época um workshop, o Abacaxop da Lorena Mota, maravilhosa. E ali minha cabeça abriu. Eu falei, cara, é isso. E você acha que com a sua experiência... Você acha não, você vai ter certeza. Eu queria que você contasse, logicamente em off, né, sem expor ninguém, algumas das pessoas que você já ajudou, alguns temas que já chegaram pra você. Tipo assim, Lude, tô num casamento assim assado, então, Lude, acabei de terminar o namoro, tô me sentindo o cocô do cavalo do bandido. Porque uma vez eu até compartilhei com você, né? Foi. Então, o que você acha, assim, que você já conseguiu chegar na vida dessas mulheres, assim? Tem casos pontuais, né, que eu posso falar aqui. Gente, eu já terminei casamento dos outros. Mas assim, hoje a pessoa tá amarradona, feliz. Você salvou vidas. Exatamente, entendeu? Teve uma aluna minha, numa dessas aulas, falei do vibrador, da masturbação, da necessidade do clitóris, aquela coisa toda. Aí, passaram-se umas 2 semanas, ela falou, professora, a senhora sabe que ano passado eu perdi meu marido, eu tenho 34 anos. E aí, depois da sua aula, eu resolvi comprar um vibrador. Professora, você mudou a minha vida. Olha. Gente, não tem como. Não tem como, isso não tem preço, sabe? Sim. Você mudou a minha vida. E aí depois, eu tinha percebido que havia algumas mudanças, mas eu não sabia a causa. Essa aluna, ela só vai maquiada, arrumada, batonzão. Sim. Sabe aquela coisa, tipo assim, cresci? Sim. Que é o que eu quero mesmo, né? Gente, todas as vezes que eu falo sobre sexualidade humana, eu aprendo muito pra mim, pro meu processo de transição. Mas aí quando vem essas voltas, do tipo, professora,
o Lude, homem, né? Minha mulher tá assim, assim, assado, o que eu posso fazer? Muitos homens procuram, homens. que legal. E Isso muito tá respeitosos. pensando na parceira. Muito respeitosos, Sim, muitos Pensando homens. neles também, né? Sim. Sabe? Mas é porque tem homem que não quer nem saber, né? É. E aí fala, ela tá assim, tá assada, aí você vai lá, você ajuda, você fala, ó, Luz, deu super certo e tal. Pô, isso é muito gratificante, sabe? Porque eu poderia aprender tudo isso e guardar pra mim, mas é aquilo que eu falei. De tudo que aconteceu para eu bem que me sentir, eu vejo que é meio que uma missão mesmo, sabe? E daqui pra frente é só continuar o processo, o projeto, e se Deus quiser ajudar mais e mais a chegarem no ponto que eu cheguei. E ainda tem muito que alcançar, né? Todo mundo, eu acho. A gente vive num autoconhecimento constante, né? Cada relacionamento, cada convívio é uma experiência que a gente vai ter que lidar com ela. Então, Lud, deixa uma mensagem aí para todas as mulheres, tanto essas como a Bruna, tanto essas como eu, tanto essas como Lohane, como eu mesma, como né? você mesma, assim, o que elas podem sempre fazer para seguir no caminho, para seguir feliz. É um primeiro no seu passo bem- pra gente o primeiro chegar passo. lá no Bem que me no sinto. bem que me sinto. Uma coisa que eu fiz no meu primeiro passo foi colocar no papel o que eu me sentia bem. Sim. E ali eu comecei a resgatar coisas que já fazia anos que eu não fazia. Atividade física com frequência. Hidratar meu cabelo. Fazer Coisas minha unha simples, com né? frequência. Usar roupa que eu gostava. Então, assim, são coisas, mas assim, voltadas pra mim, não pro outro, entende? Sim. Tudo que eu gostava de fazer. Voltar a estudar com frequência. Então, assim, buscar o que faz sentido pra sua vida independente. É como se, assim, eu tô sozinha no mundo. Só eu. Não tem mais ninguém pra me relacionar. Como que eu gosto de viver nesse rolê? Sim. E aí, pontuou, olhou, faz sentido para sua vida de hoje? Seja firme nisso. Não se distraia. Porque as nossas fraquezas, as nossas carências, as nossas vulnerabilidades são distrações constantes. Faz a gente se distrair muito do que a gente é, da nossa essência. Arrasou. Então deixa aí como as pessoas te encontram, onde as pessoas te encontram e sobre o evento que vai ser dia 12 de julho. Maravilhoso, gente! O meu Instagram é @bemquemesinto, do jeito que fala, escreve. O evento vai ser dia 12 de julho, na área VIP da Ilha do Caranguejo, de Vitória, Jardim Camburi, às 8 horas. É um evento, 8 horas da noite, 20 horas. É um evento que vai ter duração de 1h30. É aberto para todos os gêneros, homem, mulher, não é só específico o alvo público feminino. E o tema é esse: não existe o certo, o errado, e sim o bem que me sinto. Serão 1h30 de muita troca maneira, falando sobre sexualidade, desde a origem até hoje, como que a gente pode melhorar, como é que a gente pode nos induzir a se sentir melhor sempre. Arrasou. Obrigada! Obrigada, Lud. A gente sabe que esse assunto dá muita curiosidade, então a gente trouxe algumas perguntas que a galera mandou pra gente, as meninas mandaram pra gente. Eu queria que você respondesse alguma delas. Certeza, gente. Bora! Oiê, tudo bem? Eu gostaria de saber de onde vem e do que é feito o líquido do squirt. Então, o squirting sempre é um tabu, né? Na verdade, é sempre uma grande curiosidade. Primeiro, muita gente não sabe do que se trata. Todas as mulheres, elas têm condição de ter o squirting, só que nem todas têm. Porque é um nível máximo hard de tesão que a mulher tem. E aí, no ápice do orgasmo dela, ela libera um líquido. E esse líquido, ele sai de uma glândula chamada glândula Skene. Ela fica próximo ali ao canal uretral na mulher. Para isso acontecer, para esse líquido ser ejaculado, que a gente até chama de ejaculação feminina, a mulher ela tem que estar muito, muito prazer. Na verdade, vamos manter o que a gente sabe hoje, na grande maioria, que é um líquido transparente, que não tem cheiro, né? E que varia a quantidade que é ejaculado, vai variar de acordo de mulher para mulher. Por que é tão vergonhoso, ou a sociedade impõe isso da mulher sentir um orgasmo? A princípio, cabe à mulher entender por que para ela isso é vergonhoso, né? Porque o orgasmo, o prazer é meu.
né? É seu, é individual. Então, o que você sente independe do julgamento do outro. Então, eu acho que não é nenhuma questão da sociedade só, mas da própria pessoa que, para pertencer a essa sociedade, acaba se distraindo, acaba se perdendo nesses julgamentos e se limitando de ter o que é algo de direito dela, que é o próprio prazer e o próprio orgasmo. Hoje se fala muito sobre polaridades, o feminino e o masculino, o yin e o yang. Por que a sociedade ainda continua encarando o feminino como uma fraqueza, um sinal de fraqueza? Infelizmente, por mais que nós estejamos progredindo nessas descobertas, né, da polaridade feminino e masculino, existe ainda muita força do patriarcado e do machismo na sociedade. Então, enquanto essa força for maior do que a força e conhecimento do feminino, sempre vai ter essa visão pejorativa de que o feminino é fraco. Muito pelo contrário, né? Eu costumo até falar, a força do feminino gera uma ameaça absurda pro machismo, né? E aí ele não consegue entender que, na verdade, as forças, elas se equilibram. Não é só o feminino ou só o masculino. Ele tem que ter um equilíbrio entre essas duas forças para que o indivíduo, independente de mulher ou homem, possa viver mais equilibrado da melhor forma possível. Doutora, quais são os cuidados que nós temos que ter ao praticar homenagem? Então, gata, independente da quantidade de pessoas que estiver numa relação sexual, a proteção é a mesma, né? O uso de camisinhas, tomar muito cuidado com o que se permite dentro de uma homenagem, né? Porque homenagem, para ele ser bom, as pessoas envolvidas, elas têm que estar muito bem encaixadas e muito bem conscientes do que vai acontecer e permissivas para que aquilo aconteça, né? Se um tiver ali fazendo só para agradar o outro, eu acho que já não é legal. Mas pensando em doença, é isso, é usar a camisinha, tomar muito cuidado com quem vocês fazem homenagem, né? No mundo de hoje a gente sabe que às vezes passa do prazer, vai para sacanagem, expõe as pessoas. Enfim, eu acho que a dica é essa. Como é a proteção contra doenças no sexo entre mulheres? Na verdade, não muda o fato de ser entre mulheres, né? Existe a camisinha feminina, independente de ser homossexual ou heterossexual, ela tá aí para prevenir das doenças sexualmente transmissíveis. Tem os exames, né, que o casal pode fazer periodicamente para ver como que tá a saúde individual de cada um deles ou delas. Mas não existe um fator específico, a não ser o uso de método contraceptivo, preservativos, né? Mais até do que método contraceptivo, preservativos, tanto camisinha feminina e as camisinhas, caso vá utilizar nos brinquedos, também é bom para não proteger de doença sexualmente transmissível, mas de bactérias, vírus, fungos, infecções de forma geral. Se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida, me siga para mais dicas no @bemquemesinto. Do jeito que fala, escreve. Aguardo vocês por lá. E esse episódio do Estúdio Tribuna Online está disponível na versão impressa de A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de podcast.